Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós queremos no primeiro momento agradecer a Deus por mais esse momento, embora já não seja aquele momento que a gente esperava, né? Espera ainda, eu espero que nos próximos dias a gente possa estar, como eu já venho pedindo há muito tempo, frente a frente, né? Professor e aluno. Então enquanto isso não chega, nós vamos ter que continuar com a nossa aula, né, da maneira como a gente já vinha, né? Nossa aula remota. Então, nesse primeiro momento, pessoal, eu queria passar para vocês algo assim de maneira mais geral com relação ao terceiro módulo, né? Primeira aula do terceiro módulo. Mas antes eu queria pedir que alguém que ainda tem pendências com relação à quarta avaliação, que pudesse zerar essas pendências, porque alguns alunos ainda falta mandar algumas atividades. Então, olhem aí as suas atividades e vejam que alguém ainda falta zerar essas pendências, né? Ok? Marque também aí a presença, né? Nesse primeiro momento, nós vamos premiar vocês com uma nota, né? Que varia de 0,1 a 0,5, né? Por essa presença. Ok? Então não deixe de ir lá no grupo e levantar a sua mãozinha ou dizer estou presente. De qualquer maneira aí você se apresente. Ok? Sejam bem-vindos mais uma vez. Como já disse, aula de geografia, né? E nós estamos nesse primeiro momento, pessoal, falando sobre as regiões brasileiras. Olha só. É algo que vocês já viram, né? Já ouviram e já sabem algumas coisas das regiões brasileiras, ok? Nós vamos apenas estar lembrando para vocês aqui algumas coisas sobre as regiões brasileiras. Então, olha só, as regiões do Brasil são recortes territoriais repletos de particularidades que levam em conta. Olha o que leva em conta essa divisão das regiões do Brasil. Levou-se em conta o quê? Os aspectos econômicos, os aspectos sociais, os aspectos políticos, os aspectos culturais e os aspectos físicos. Olha só, foi observado muitos critérios para essa regionalização do Brasil que ocorreu aí por volta de 1969 a 1970, né? A última regionalização do Brasil que temos, embora tendo sofrido alguns detalhes aí com a Constituição de 1988, mas continua aí a regionalização de 1969, 1970, né? Nessa época aí. Muitas foram as divisões regionais feitas no Brasil pelo órgão responsável, que é o IBGE, não é? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Então nós não vamos particularizar nessa primeira aula esses aspectos, né? Nós estamos falando de maneira geral, mas a partir da segunda aula nós já vamos especificar, né, falar em detalhes essa questão da regionalização. Hoje nós falaremos apenas de maneira geral sobre as regiões. Atualmente a região, já falei isso aqui, né? Atualmente a regionalização vigente é a de 1970, a qual sofreu alterações após a Constituição de 1988, que divide o Brasil em 5 regiões. E isso vocês já sabem, né? O Brasil, né, hoje, né, a sua divisão regional é essa aqui, né? 5 regiões. Gravem isso para nunca mais esquecer, pessoal. 5 regiões. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. 5 regiões, ok? A nossa região é a região Nordeste, na qual está o nosso estado, né? Então vamos ver aí, como disse, de maneira geral, um relato sobre cada uma das 5 regiões nessa primeira videoaula. Olha só, a região Norte.
Em termos de extensão territorial, é a maior região do Brasil, com uma área de aproximadamente 3.853.000, né, quilômetros quadrados. Olha só, é uma região muito grande, aí está dizendo a maior região do Brasil. Quando a gente fala sobre a densidade demográfica, né, essa região é a que tem menos pessoas por quilômetro quadrado, por conta desse tamanho, né, da sua extensão territorial. E é constituída por 7 estados, né? Depois a gente vê em detalhes aí esses estados, ok? A região Nordeste é a terceira região do Brasil, também em termos, né, de área, né, aproximadamente 1.544.000 km², é constituída por 9 estados, né? Nesses 9 estados aqui, vocês já sabem, né? Se não sabem todos, pelo menos alguns deles, nós não vamos entrar em detalhes agora com relação a esses estados, mas queria enfatizar que o nosso estado, né, está nessa região. Nosso estado está nessa região. Então, quando a gente estiver estudando essa região em detalhes, né, região Nordeste, nós vamos estudar, falar sobre o nosso estado assim minuciosamente, né? O que ocorre no nosso estado, né? A economia, né? A população, algumas coisas relacionadas ao nosso estado, ok? Constituída por 9 estados, sendo, portanto, a região com maior número de unidades federativas, né? A que tem mais estados é a região Nordeste. A região Centro-Oeste, né, é a segunda maior região do país, quando o critério é a extensão territorial. Sua área é de aproximadamente 1.606.000 km², né? E é constituída por 3 estados, a região Centro-Oeste, ok? A quarta região que nós falaremos hoje é a região Sudeste. Em extensão territorial, é a segunda menor do país, né? Atrás apenas da região Sul, que é a menor região do Brasil em extensão territorial, né? Abrange uma área de aproximadamente 924.000 km² e é composta por 4 estados, 2 deles considerados os mais representativos no Brasil, né? No que tange ao desenvolvimento, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio de Janeiro são os 2 estados tidos aí, né, no nosso panorama econômico como os estados mais desenvolvidos do Brasil. Alguém já disse que se alguns desses estados ou um desses estados se tornasse independente, seria um país desenvolvido, né? Tanto São Paulo como Rio de Janeiro. Isso no passado, porque, como se sabe hoje, o Rio de Janeiro não está lá mais essas coisas não, ok? Mas no passado falava-se isso, que se um desses estados se desligasse, né, do Brasil, seria um país, lógico, né? E aí seria um país desenvolvido, ok? Rio de Janeiro ou São Paulo. E a quinta região, a região Sul, é a menor região em extensão territorial do país, com uma área de aproximadamente 576.000 km². Difere das demais regiões, especialmente pela colonização predominantemente europeia nela feita. Essa região é formada por 3 estados, né? Região Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ok? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a colonização desses estados, ela foi predominantemente europeia, ok? Aí vocês poderiam questionar aqui, professor, mas o Brasil todo foi colonizado por um país europeu, inicialmente, né? Portugal, mas é que nessa região sul, né, a colonização ela foi predominantemente europeia, não teve influência quase que de outros países, né, ou de outro continente. Foi predominantemente europeia, né?
ok? Essa região é formada por 3 estados, como já disse aqui, ok? Então, num outro momento, na nossa próxima aula, nós falaremos mais, como já disse, minuciosamente, né, sobre as regiões do Brasil. Vá olhando aí o seu módulo 3, né, capítulo 1º desse módulo 3, e aí você verá, né, algumas particularidades com relação às regiões do Brasil. Primeiro a regionalização, depois a gente vai vendo aí cada estado de cada região. Então era isso que a gente tinha para esse primeiro momento, né, para essa primeira videoaula. Né? Na sequência nós falaremos mais sobre as regiões do Brasil e outros assuntos que nós veremos aqui até o final do módulo 4. Né? Vamos falar agora do módulo 3 e depois do módulo 4. Ok? Então, fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, tchau. Até a próxima.